Deus é bom. Eu quero agradecer ao pastor Janderson e a Daniele pela oportunidade de estar aqui. Também ao nosso pastor lá, Tiago Borba e Juliana, pela oportunidade que nos deram. Também quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, Isaac, Lucas, homens de Deus, e minha linda, querida esposa que está aqui, Marina. Vocês viram uma barriguinha? Ela está gestante, tá? Eu estou avisando porque nós tivemos a reunião de pastores esses dias, e um casal de pastores, fazia tempo que não os víamos, né? E eles falaram, ficou meio assim, né? Aí ela falou, não, eu estou grávida. Aí ela, ufa, porque eles passaram por uma situação de falar para uma pessoa, tá grávida, e a pessoa não estava. Então, para não ter esse risco, eu já estou falando, ela está gestante. Da Antonella, que vai chegar em breve, em maio, e ali dormindo, para valer, não acorda, posso gritar aqui, ele não acorda. Amém? Olha lá, é o Luca, que está ali no soninho maravilhoso dele. Tá bom? E a vocês todos também por me receberem, viu? Uma alegria muito grande estar aqui congregando com vocês nessa noite. Muito obrigado. Vamos lá? Então vamos compartilhar o que o Senhor colocou ao meu coração. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Enquanto você procura, eu quero orar. Pai, eu te rendo graças por essa noite, eu te agradeço pela tua palavra que queremos compartilhar. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor que compartilha os nossos corações e nós transmitimos aquilo que o Senhor deseja, conforme o Senhor quer, e assim será nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Você abriu aí em Romanos 8, 13 ao 15? Então vamos lá, diz o seguinte: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você puder me responder isso, você levanta a sua mão. Eu quero perguntar aqui, quem é filho de Deus? Quem tem convicção, quem sabe aqui que é filho de Deus? Você pode levantar a sua mão? Fique com a sua mão levantada um pouquinho. Glória a Deus, muita gente. Amém, amém, glória a Deus. Querido, se você ainda não sabe se é filho de Deus, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, João 11:1 diz que todos quantos o receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a Ele, nós nos tornamos filhos. Então, se você ainda não entregou a sua vida, fique calmo, preste atenção, e no final você vai ter a oportunidade de transformar a sua vida, a sua história. Amém? Mas eu perguntei para vocês quem são os filhos aqui, né? Mas de acordo com o versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, certo? É o que está escrito, você leu comigo. Agora eu quero perguntar o inverso. Todos que são filhos são guiados por Deus? Porque todos que são guiados são filhos. Mas e todos que são filhos são guiados por Deus? Baseado, e aí você não precisa levantar sua mão, não precisa responder não, mas baseado nas suas ações, baseado nas suas últimas decisões, baseado nas coisas que você tem feito, querido, você se julga, você consegue se analisar e dizer, sim, eu sou guiado por Deus? Ou não? Ou talvez, não, eu preciso melhorar. Mas é importante fazermos essa análise. Veja que no Novo Testamento nós encontramos a história de Ananias e Safira. Não sei se você conhece, eu não vou entrar muito a fundo, mas
só citando, Ananias e Safira, eles eram parte da igreja, eles participavam da igreja, eles eram nascidos de novo. Mas em um certo momento ali, eles venderam umas posses deles e mentiram no momento que eles foram levar os dízimos, o recurso para a igreja. Eles mentiram. E aquilo causou um problemão para eles. E eu digo que um problemão sem volta, porque eles morreram. Ali mesmo, ambos morreram, porque mentiram. Mas eles eram filhos, eles tinham a Deus. Não foram guiados pelo Espírito de Deus. Então eu posso afirmar para você que nem todos os filhos de Deus são guiados por Deus. Nesse livro aqui, um livro maravilhoso, inclusive eu indico para você como ser dirigido pelo Espírito de Deus. É um livro poderoso. Hoje nós vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, a gente não vai conseguir abordar todos os pontos necessários, ou nem necessários. A gente vai falar tudo que precisa ser falado nessa noite, mas é um assunto muito abrangente. Então se você quiser aprender mais, você pode ler esse livro. E também eu indico aqui o Rema. Quem conhece o Rema? Amém, muita gente. Querido, se você quer ter uma vida cristã de sucesso, se você quer conhecer a palavra e desfrutar tudo que está escrito aqui, eu te indico, faça o Rema. Mas por que o Rema é a única escola que pode me ensinar? Não, não é isso. Mas o Rema, ele cumpre essa tarefa de ensinar a palavra de Deus com uma excelência que é maravilhosa. É difícil encontrarmos isso, e o Rema de fato acrescenta esse conhecimento da palavra, nos traz um panorama geral de tudo que é tratado na palavra de Deus. Lá você aprende. Então eu te incentivo, se você não fez, faça o Rema. Amém? Mas nosso irmão Kenneth Hagin fala nesse livro sobre duas experiências. Uma é a de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, porque quando aceitamos, nós recebemos o Espírito de Deus. Só que, quando eu pergunto para você se um copo com um pouquinho de água, ele é um copo com água? Sim, né? É um copo com água. E um copo cheio de água, ele é um copo com água? Também. Mas qual a diferença de um para outro? O copo cheio vai matar a minha sede, né? Ele vai suprir melhor a sede que eu tenho. E querido, a nossa caminhada com Deus, nós vamos, conforme caminhamos, nós vamos enchendo esse copo. A partir do momento que você aceitou o Cristo Jesus, você já tem o Espírito de Deus dentro de você. Mas conforme você caminha, conforme você aprende, conforme você mergulha na palavra de Deus, você vai se enchendo cada vez mais. Amém? E o irmão Hagin fala de outra experiência, que é ser batizado no Espírito Santo com fogo, ser revestido de poder. E isso também é para a sua vida. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, nessa noite você vai ter a oportunidade de ser revestido de poder e sair daqui desfrutando de coisas impressionantes. Amém? Mas Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito de Deus. Então é um processo, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, dia após dia. Amém? No Velho Testamento, querido, quem sabe aqui que nós estamos numa nova aliança? Vocês sabem? Amém. Na antiga aliança, no Velho Testamento, os homens não tinham o Espírito de Deus dentro. Eles não eram nascidos de novo. Os homens, eles eram guiados basicamente pelos profetas e por sinais. Eles não tinham como ser guiados pelo Espírito de Deus, porque não habitava neles. Eles, basicamente, quem tinha o Espírito de Deus sobre no Velho Testamento eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Mas basicamente, para guiar o povo, eram os profetas. Os próprios reis sempre chamavam os profetas para perguntar qual era a direção de Deus. Mas hoje não, querido. Hoje nós estamos
vivendo no tempo da graça, nós estamos desfrutando de algo que eles não viveram lá. Cristo, com a sua morte na cruz, e hoje Páscoa, nós estamos comemorando isso. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E junto com a sua ressurreição, querido, muitos benefícios chegaram para nós. Você pode dizer, quando você aceitou a Jesus, o que você recebeu da parte de Deus? Você recebeu alegria, paz, vida em abundância, provisão. Tudo isso nós recebemos. E a salvação. Nós estávamos destinados à morte, ao inferno, mas hoje temos a esperança. Hoje nós temos o nosso lugar reservado no reino dos céus. Ele nos salvou, amém? Mas uma das coisas que Cristo conquistou para nós também foi o Espírito de Deus habitando dentro de nós. Olha o que diz Romanos 8, versículo 11. Eu vou citar muitos versículos, então nem todos eu vou pedir para você abrir, tá? Mas você pode ir anotando. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Então, o Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita também dentro de nós, queridos. Nós somos e devemos ser guiados por esse Espírito que habita dentro de nós. Nós devemos considerar esse Espírito que habita dentro de nós, queridos. Não podemos viver não dando a importância à voz do Espírito, à condução que ele tem para as nossas vidas. João 16,13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, ele os guiará a toda verdade. Olha que bênção, ser guiado a toda verdade. Quem não quer ser guiado a toda verdade? Você já passou por alguma situação de ouvir uma mentira, ou alguém te contar uma mentira, você acreditar naquilo e depois descobrir que era uma mentira? É uma frustração terrível, né? Agora pense, querido, você tem o Espírito dentro de você que te guia a toda verdade. Como isso é maravilhoso, querido. Nós precisamos considerar o Espírito. Mas existem algumas formas de sermos guiados, né? E como eu falei, para você saber de todas elas, no rema desse livro também, mas nós temos a palavra, paz, visões, anjos, sonhos. Mas hoje eu quero tratar com vocês especificamente sobre 3 formas de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é a palavra, a paz e o testemunho interior. Amém? Você está comigo? Amém. Então vamos lá. E o primeiro delas é guiados pela palavra de Deus. Você pode abrir comigo, Salmo 119, 105. Enquanto isso eu vou beber água. Você chegou? Salmo 119, 105? Achou, né? Vamos lá. Diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha aqui, às vezes a gente tem que prestar bem atenção no que está escrito para compreender de fato a profundidade daquilo que está sendo falado. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Querido, talvez você ler esse versículo com essa luz acesa aqui, você não considere tanto. Mas apaga tudo. Fica numa escuridão. E acende uma luzinha, assim, igual meu celular aqui. Vai te ajudar, não vai? Naquela escuridão, você acendendo a luz. Querido, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. Entenda, o mundo está em trevas.
O mundo jaz do maligno, né? Nós estamos vendo as coisas acontecendo aí, e tem ido sim de mal a pior. Mas entendam, para aqueles que estão em Cristo, nós vivemos algo novo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esses somos eu e você, mais do que vencedores. Mas como vamos desfrutar, como vamos viver como mais do que vencedores? À luz da palavra, vivendo à luz da palavra. E entenda, não estou falando de um versículo somente, de uma parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Eu até trouxe a minha Bíblia grandona, mas estou usando o celular aqui. Toda palavra, ela é inspirada. Toda palavra. 2 Timóteo 3,16 diz isso. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então você pode ter tranquilidade, querido, que tudo que você lê aqui, tudo que você aprende vindo da palavra de Deus, você pode seguir à risca, porque é confiável e vai com certeza te conduzir para uma vida de sucesso. Amém? Mas eu vou dar um exemplo prático de como ser guiado pela palavra de Deus. Em 1 João 4,7 diz o seguinte: queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus e conhecem a Deus. Certo? Isso está escrito em 1 João 4,7. Aí eu te pergunto, você tem amado ao seu irmão? Você tem amado a sua família, seus familiares, seu amigo, seu irmão aqui da igreja? Você tem se importado com a vida dele? Sim ou não? Talvez sim, talvez não, né? Talvez uns, outros não. Talvez um dia eu amo, outro eu estou falhando. Mas querido, note que se a palavra ela é a luz para o meu caminho, quando eu leio esse versículo eu devo identificar. Poxa vida, está dizendo para eu amar uns aos outros. Eu não tenho amado. Então o que eu preciso fazer? Me colocar no trilho, me colocar no caminho correto. Eu acendi a luz, você entende? Então agora eu vou passar a viver o que está escrito aqui, amando o meu próximo. Você compreende? Essa é a forma de nos encaixarmos na palavra de Deus para vivermos e sermos guiados pelo que está escrito aqui. Não adianta lermos e não considerarmos. É muito mais importante você pegar um versículo e passar a viver ele inteiro do que pegar a Bíblia inteira e não viver nada do que está escrito. O que não importa o conhecimento. É muito importante o conhecimento, não estou deixando isso de lado. Mas entre conhecimento sem a vida cristã, sem viver de fato o que está escrito, ou conhecer pouco e viver profundamente, entenda, não fique nem com um nem com o outro. Aprenda muito, conheça muito a palavra e viva também com integralidade tudo que está escrito. Amém? Mas, então Tiago 1,22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Amém? Então, não adianta você, eu sou cristão. Ok, o que o cristão faz? O cristão medita na palavra e vive sendo guiado por ela. Amém? Amém. Outra forma de sermos guiados pela paz. Como assim? Aí você pode abrir em Colossenses 3, 14 e 15, nós vamos ler. Colossenses 3, 14 e 15. Vocês acharam? Vamos lá. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Olha que interessante. A paz de Cristo deve ser o juiz do coração de vocês. O que um juiz faz? Vamos pensar num jogo de futebol, né? No jogo de futebol, o juiz, ele diz se está certo, se está errado, se é para parar ou se é para continuar, né? Ou um juiz também, em um tribunal, ele vai falar se está certo ou errado,
enfim, Ele que conduz ali as coisas, né, dizendo a forma que elas devem ser. E aqui diz que a paz deve ser o juiz do nosso coração. Como assim? Aí eu também trouxe um exemplo prático. E aí isso acontece mais com mulheres, mas hoje em dia com muitos homens também. Mas quando você está colocando uma roupa, né, está vestindo a roupa, e aí está lá na frente do espelho, aí de repente coloca uma calça que é quase a vácuo, apertada. Tem muitos homens que estão assim hoje também, né? Mas amém. Serve para vocês homens também. Mas está colocando aquela roupa, e aí vestiu a vácuo e pronto, está se olhando no espelho. Mas digamos que é um estilo que você gosta. Você gosta. Você está olhando no espelho e pode estar até gostando. Poxa, estou gostando. Mas querido, tem algo arranhando dentro de você, dizendo, ó, isso aí não está bem visto não, isso aí não vai ser legal não, não faz isso não, acho melhor trocar. E você fica, mas tem algo, mas quer saber, tá bonito, hein? Eu vou assim mesmo. Aí deu ruim. Querido, não haja sem a paz em seu coração. Se você colocou aquela roupa, por mais que você tenha gostado, achado bonito, se não há paz dentro de você, não vá. Não vale a pena. Não vale a pena satisfazer o seu desejo, não, querido. Vale muito mais agradarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz e sermos guiados por Ele. Da mesma forma, né, eu quando cheguei percebi que aqui tem um bar do lado, né? Por enquanto, vou falar baixo. Mas de repente vai ter um aniversário, e aí te chamam para estar lá dentro do bar. E aí, mas você gosta muito da pessoa. Poxa vida, aquela pessoa é muito querida para mim, né? Eu me importo muito com ela. Não foi você não, outra. Muito querida. Só que ao mesmo tempo vem aquele arranhãozinho para você. Ali é um lugar para eu estar? Será que eu não posso só mandar uns parabéns para aquela pessoa e não estar lá? Será que eu não posso dar um testemunho e falar para ela, ó, querido, eu queria muito, mas eu não posso, né, não convém estar nesse local. Aí a gente, poxa vida, será? Não, eu vou. Aí você vai. Valeu a pena, querido? Não vale a pena. Vale a pena agradar ao Senhor. Entenda, o Senhor não é uma opção. Tem muita gente que faz assim, ok, eu estou ouvindo o Senhor me dizer para não ir, mas deixa eu consultar aqui. Carne, quero ir. A carne quer ir. Então, ó, tá on? Minha alma, você vai falar com os amigos, vai ser super bacana. Vai sim. Senhor, você sabe que eu não queria, eu queria te obedecer, mas ó, foi 2-1. Então, ganhou. Não é assim, querido. A voz do Senhor é primazia, é prioritária nas nossas vidas. Nós devemos ouvir ela e tão somente ela. Não importa o que eu ou você pensamos, o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você em tudo que nós vamos fazer. Não duvide disso, querido. Então, não haja se não houver paz em seu coração. Amém? E o testemunho interior é a terceira forma que eu quero compartilhar com vocês de sermos guiados pelo Espírito. Pastor, tem qual horário que eu vou? Amém. Então vamos, dá para ir. Testemunho interior. E aí eu quero pedir para você abrir comigo em Marcos 2. Nós vamos ler do 6 ao 8. Ó, minha água acabou aqui. E copo vazio não mata a sede de ninguém. Então, seja cheio do Espírito Santo para matar a sede daqueles que estão precisando receber. Obrigado. Você abriu aí em Marcos 2, versículo 6. Então vamos lá.
Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Naquele momento, preste atenção nisso, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: por que pensam essas coisas no coração de vocês? Olha que interessante, querido. Existiam alguns homens ali, eles estavam pensando no seu íntimo, como diz aqui, pensando no seu íntimo. Mas Jesus sabia em seu espírito o que eles estavam pensando. E a palavra espírito aqui está com E minúsculo, ou seja, o espírito dele, homem Jesus. Querido, o Espírito de Deus nos revela todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade, como nós lemos aqui. Ele nos guia a toda verdade. E da mesma forma, o Senhor comunicou e Jesus sabia o que eles estavam pensando ali. Em João 13:21 diz também: Jesus ficou angustiado em seu espírito e disse: alguém aqui me trairá. Como Jesus sabia que alguém ali iria trair? Porque ele era guiado pelo Espírito de Deus, querido. Ele era guiado pelo Espírito de Deus e ele sabia o que iria acontecer ali. Entenda, o que eu estou querendo dizer é que quanto mais cheio você estiver, quanto mais decidido a ouvir a voz do seu Senhor, porque entenda, o Senhor está falando conosco o tempo todo, mas normalmente nós só ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Quando nós queremos muito uma coisa, normalmente nós fazemos o que nós queremos e não o que Deus está falando para nós. Mas entenda, não queira nada a mais do que obedecer ao Senhor. Ele tem o melhor para você, como nosso pastor citou aqui: se quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. De repente você está querendo muito, querido, e aí eu vou falar do meu gosto pessoal, tá? Mas você está querendo muito um hot dog, mas Jesus tem um restaurante japonês, ó, ou uma pizzaria boa demais ali para você, querido. Gostaram, né, Luxo? Entende? Mas você está ali: não, eu quero meu hot dog, eu quero ele. E é assim com inúmeras coisas na nossa vida, em todas as decisões, em tudo que nós vamos fazer. E eu vou contar para vocês uma história, algo que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu não sei, provavelmente, eu ia perguntar, eu não sei se alguém aqui me conhece. Ia ser petulância demais, porque só os meus amigos aqui mesmo me conhecem. Mas, queridos, eu fiquei conhecido nesses tempos aí como o pastor da meia. E eu vou explicar para vocês como foi isso rapidamente. Nós éramos de São Paulo e o Senhor falou conosco: vendam tudo aqui e se mude para Campina Grande, terra maravilhosa, abençoada. Mude para lá e façam uma escola de missões. Nós já tínhamos feito o Rema há muito tempo, a escola de ministros há muito tempo. Eu era pastor na igreja, pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida lá de Arujá, em São Paulo. Vivíamos muito bem, próximo à família, amigos, mas o Senhor nos falou: vá para Campina Grande cursar a escola de missões. Nós imediatamente obedecemos, seguimos todas as direções, queridos. E se eu for compartilhar tudo com você, você vai ficar maravilhado, porque não estou falando de mim, não, é do que o Senhor fez, das direções que Ele deu para que todo o quadro fosse pintado. Mas enfim, nós seguimos as direções, vendemos o que tínhamos lá, viemos para Campina Grande. Mas quando estávamos saindo da nossa casa lá, entregando a chave, subiu aquela nota, testemunho interior, dizendo:
se prepare, você vai assumir uma igreja como pastor presidente. Eu já era pastor auxiliar lá, mas o pastor sabe muito bem que o pastor presidente é outra responsabilidade, né, pastor? E eu sei, o cabelo branco, tá vendo? O meu já tá chegando um pouquinho. Mas o Espírito compartilhou isso comigo. E amém, eu compartilhei com a minha esposa e nós viemos para Campina Grande. Quando cheguei aqui, a mesma coisa, testemunho interior. Se conecte com as pessoas do Pará, na escola de missões. E eu pensei, meu Deus, vai ter alguém do Pará? E olha aqui um deles, ó. Uma bênção, homem de Deus. E outras pessoas lá também. E aí chegou a reunião de pastores em Campina Grande, lá na sede, em março, e nós fomos. E nessa reunião, no último dia ali, em todos os dias foi falado sobre o Pará, sobre o que Deus faria no Pará, em Santarém. Mas no último dia, eu estava em casa me arrumando, estava com uma meia preta, que a roupa precisava de uma meia preta, mas ainda estava com a gaveta de meias aberta. E acendeu para mim assim, uma meia, e aí não ri de mim não, querido, do Toy Story. Sabe, conhece aquele desenho, Toy Story? É uma meia de criança, querido. Eu tenho filho pequeno, tá? E aí acendeu aquela meia e subiu o quê? Testemunho interior. Coloque essa meia. E aí o que eu fiz? Obedeci, porque vale a pena obedecer, querido. Pode parecer besteira, pode parecer que não tem sentido, mas sempre vale a pena obedecer ao Senhor. E eu peguei aquela meia, troquei a minha meia preta e fui, confesso que por dentro uma vergonha de, meu Deus, se alguém me ver com essa meia, o que vai dar? Mas ok, eu fui. No final do culto, vou resumir bastante, mas no final do culto, já tinha acabado tudo, o pastor Edilson de Lira pegou o microfone, subiu lá e falou: gente, eu quero compartilhar com vocês aqui, o Senhor ainda quer fazer alguma coisa? O pastor de Santarém está aqui, cadê você? Meu coração já estava pulando pela boca, assim, porque eu já sabia que era comigo, né? Só que nesse momento foram algumas pessoas lá para frente. E aí eu me aquietei. Falei, poxa, tem outras pessoas lá. E aí, será que eu não estou sendo guiado? Eles? Eu me aquietei. Quando nós não sabemos o que fazer, se aquiete, querido. Paz no seu coração, fique tranquilo. Só pare, ouça o seu pai, ele quer falar com você. E foi o que eu fiz. Eu fechei meus olhos e eu fiquei lá: pai, quero te ouvir, estou aqui, quero te obedecer. O que você falar vai ser. E aí o pastor Edilson terminou de falar e veio um profeta, não sei se vocês conhecem, o Simon Potter, um americano. E ele pediu o microfone e ele falou assim: quem conhece aqui Toy Story? Aí ele falou: quem lembra do primeiro filme do Toy Story, que tinha uma garra, que pegava um homenzinho verde, e o homenzinho verde falava: eu sou o escolhido. E ele falou: você é o escolhido, vem aqui. Nessa hora eu virei para minha esposa e falei: eu tô com a meia do Toy Story. Ela não sabia. Eu não queria compartilhar essa vergonha com ela de usar a meia do Toy Story. Ela não sabia. E aí nós fomos e descemos lá na frente da igreja. Quando chegamos lá, fomos mover, aconteceu um monte de coisa. Um monte de gente orou com a gente e aconteceu. O resumo da história, querido: nós saímos de lá, daquela conferência de pastores, saímos de lá pastores do Verbo da Vida Santarém. Hoje o Verbo da Vida Santarém já existe. Nós temos 17 pessoas lá em Santarém. Estamos, a visão aqui é crescimento, a nossa lá é discipulado. Estamos discipulando as pessoas e em breve, quando nascer a nossa menininha, a gente vai se mudar lá para Santarém do Pará. Você está convidado para ir lá visitar a nossa igreja. É aqui pertinho, fique tranquilo, tá? Vai ser uma grande bênção tê-lo lá. Mas enfim, olha o que Deus fez. Olha como as coisas aconteceram por obedecer uma simples direção, querido. Uma direção pequena levou para algo grande.
E lembra que eu compartilhei sobre se conectar com as pessoas do Pará? Também não foi uma direção aleatória, né? Esse querido amigo aqui, ele nem sabia que ele ia estar aqui hoje, nem ele sabia que seria eu ministrando. Mas enfim, ele me ajudou no primeiro culto que nós fizemos lá em Santarém, que foi em dezembro do ano passado. Ele saiu da cidade dele, Marabá, viajou para lá 24 horas de ônibus e foi lá ajudar. E tem nos ajudado até hoje, nos cultos online, enfim, em inúmeras coisas. E também uma irmã que fez escola de missões comigo. Ela é nascida em Santarém, mas ela morava em Brasília. O Senhor falou com ela no meio do ano passado, e hoje ela está morando lá em Santarém, trabalhando na igreja, faz parte da diretoria da igreja, e está aguardando a nossa chegada lá em Santarém. Querido, Deus move pessoas, Deus move circunstâncias, quando nós somos guiados, quando nós ouvimos e consideramos a sua voz. Mas olha que interessante, eu vou continuar com uma história minha aqui, mas é rápido. Eu fui para Santarém fazer o primeiro culto, não fui? Falei para vocês. Quando cheguei lá, nós fomos para um hotel e eu fui brincar na piscina com meu filho. Entrei na piscina, estou brincando com ele. Ele falou: papai, quero ir no fundo. Eu fui com ele no fundo, estou brincando com ele. E eu fui andando para trás, brincando. De repente eu afundei, queridos. Eu afundei, comecei a me afogar. O meu filho também começou a se afogar. A minha esposa pulou na água. Uma heroína, uma salva de palmas para essa mulher. E ela salvou o meu filho que estava se afogando. Ela não se importou. Brincadeira. Mas eu procurei o fundo para tentar me impulsionar e não achei. No meio da piscina tinha um poço de 3 metros. Não tinha uma placa, não tinha um aviso, não tinha nada. Eu quase morri, querido. E eu confesso que eu estava ali me afogando e só pensando: meu Jesus, imagina na notícia, pastor do Verbo da Vida vai para Santarém fazer o primeiro culto e morre afogado na piscina. Não dá, né? Podia no rio, mas morrer afogado na piscina no primeiro culto não dá certo. É engraçado, né? Não, para mim não foi, né? Mas para você talvez seja. Mas você vê, eu fui guiado minuciosamente ao colocar uma meia. Todo mundo fala isso para mim: rapaz, como que você ouviu o Senhor falar para pôr uma meia? Eu sei, de fato, não estou falando de mim, não. É o que o Senhor mandou, eu só obedeci. Mas querido, você acha que o Senhor, o Espírito não estava compartilhando para mim: não dê um passo a mais na piscina? Não dê um passo para trás? Será que ele não estava falando para mim: fique aí onde você está? Ou você acha que o Senhor queria que eu me afogasse ali junto com meu filho? Não. Nós, graças a Deus, pela misericórdia, fomos salvos, né? Saímos dali ilesos e eu estou aqui podendo trazer essa palavra. Mas veja, querido, nós poderíamos ter morrido ali. Mas eu tenho convicção do que eu estou falando. O Senhor com certeza estava me dizendo: não dê um passo para trás a mais, não faça isso. Mas eu não estava considerando a voz dele naquele momento, porque eu estava num hotel muito legal, eu estava com o meu filho e eu só queria brincar na piscina. Mas sabe, nós podemos ser guiados em todas as coisas, queridos, de forma simples. Quando você acordar, pergunte para o Senhor: Pai, o que você quer de mim? O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Me conduza em cada passo. Se naquele momento eu tivesse: Pai, eu te rendo graças porque eu estou aqui brincando com meu filho e vou brincar nessa piscina com ele, eu tenho certeza que teria subido o mesmo testemunho interior que me conduziu outras vezes, querido, me dizendo: cuidado com a piscina, tem um poço ali no meio. Então entenda, querido, não ser guiado por Deus não é brincadeira, não. Pode te causar um dano pequeno, mas pode também te causar um dano muito grande. Por isso, nós precisamos estar cheios. Inclusive, eu vou beber um gole da minha água. Nós precisamos estar cheios em todo o tempo. Olha o que peço para você abrir. 2 Crônicas 18.
Não vai dar para a gente ler tudo, não. Eu vou parafraseando com vocês aqui, vou contando para vocês essa história. Mas 2 Crônicas 18, 2 Crônicas 18, você pode ler essa história depois, lendo ela na íntegra, do 18 ao 20, tá? Os 3 capítulos inteiros. Mas eu vou citando aqui para vocês. No 18 diz que Josafá tinha uma grande riqueza. Josafá era um rei, o rei de Judá, e ele era muito rico, ele tinha muita riqueza. E ele se uniu ao rei Acabe, que era o rei de Israel, por um casamento, laço de casamento familiar lá. Eles se uniram. E Josafá foi visitar Acabe. Quando Josafá foi visitar Acabe, você está me acompanhando aqui? Amém? Está entendendo? Amém. Quando Josafá foi visitar Acabe, Acabe parece que estava até eufórico assim, porque ele vira e diz: você vai lutar comigo em Ramote Gileade? Uma cidade, pense com uma cidade lá. Você vai lutar comigo naquele lugar? E aí Josafá, que era um homem de Deus, ele falou: vamos consultar ao Senhor primeiro. E aí Acabe foi e chamou 400 profetas, queridos. 400 profetas. Ele chamou esses 400 profetas e perguntou para eles: eu devo atacar ou não? E os 400 disseram: vai lá, pode atacar. Josafá acha aquilo um pouco estranho, e aí fala: não tem mais nenhum profeta? São só esses 400? Só esses 400. E aí Acabe diz: tem mais um, Micaias. Só que ele diz o seguinte: esse cabra aí, esse profeta, é melhor não chamar não, porque ele sempre profetiza contra mim. Nada é de acordo com o que eu quero. Tudo que ele profetiza é contra mim. Mas ok, né? Vou chamar. E chamou. Quando esse Micaias, profeta, chegou, o rapaz que foi buscar ele falou para ele assim: ó, os 400 falaram que é para atacar, então faz igual, hein? Fala que é para atacar. E aí quando o rei perguntou: é para atacar ou não? O que ele disse? É para atacar. Ele falou. Só que o rei, já conhecendo ele, falou: rapaz, eu quero que você fale a verdade. Jure pelo seu Deus e fale a verdade. E aí Micaias foi e falou a verdade, aquilo que de fato o Senhor estava compartilhando ao coração dele. Primeiro, note, queridos, graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, pela sua ressurreição, né? Imagina, o rei tinha 400 profetas que foram todos enganados e falaram para ele o que ele deveria fazer, mas não era o que Deus queria que ele fizesse. E o profeta que tinha a palavra correta do que ele deveria fazer, mentiu ainda. Você está entendendo? Mas enfim. E aí esse profeta falou para ele o que iria acontecer se ele atacasse. O resumo da história, querido: Josafá e Acabe foram lá atacar. Só que Acabe morreu. Ele levou uma flechada e morreu, de acordo com o que Deus havia falado através do profeta para ele. Então entenda: desobedecer ao Senhor sempre nos traz dano. A gente sempre brinca e fala, brinca não, fala com o Luca: quem desobedece sofre. Porque é uma verdade, querido. Se você desobedece às leis de trânsito, aí provavelmente você vai tomar uma multa, pode ser até preso. Quem desobedece sofre, né, filho? E foi o que aconteceu. Acabe morreu. Mas no 19 vai contar que Josafá voltou para o seu castelo, para o seu reino lá. E no 20 conta a história de Josafá quando ele foi atacado pelos moabitas, amonitas e meunitas. Todos esses queriam atacar Josafá. Mas olha o que aconteceu, querido. Diferente daquela vez
com Acabe, né, que o profeta falou o que Deus queria passar para eles e eles não deram ouvidos, Josafá se inclinou e foi buscar ao Senhor. E buscando ao Senhor, ele teve a direção do que deveria ser feito, pois existia um exército enorme que estava contra eles e não tinha como eles vencerem. Não tinha como eles vencerem. Mas ele buscou o Senhor e o Senhor o guiou. E aí está em Crônicas 20, versículo 15. Jaziel disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Querido, um exército enorme vindo contra você. Era um exército enorme contra ele. Não tinha naturalmente como ele vencer. E a palavra que ele ouviu do Senhor foi: vá contra eles, vá contra esse exército enorme. Não parece loucura? Né? E muitas vezes o Senhor vai nos dar direções que podem parecer aos nossos olhos naturais, ao nosso raciocínio, que não fazem sentido. Mas como eu falei, vale a pena sempre obedecer ao Senhor. Eles obedeceram ao Senhor, queridos, e foram adiante, seguiram. E entre eles ali, eles conversaram e chegaram à conclusão: vamos colocar os músicos à frente. E eles foram então seguindo a vontade de Deus e louvando ao Senhor. E o texto diz, você pode ler, que eles não precisaram lutar, eles não fizeram nada, porque quando eles chegaram, o exército todo já havia sido destruído. Eles se destruíram a si mesmos. E eles venceram aquela batalha. Eles venceram aquela batalha. Entenda, nesse tempo eles não tinham o Espírito Santo dentro. Eles não eram guiados por Deus dessa forma, pelos profetas. Mas o que eu quero ressaltar aqui é sobre a obediência ao ouvir a palavra do Senhor. Acabe não obedeceu ao Senhor e ele padeceu. Ele morreu ali. Josafá obedeceu ao Senhor, mesmo parecendo loucura, e ele teve êxito. Ele saiu vitorioso, querido. E entenda, muitas vezes eu e você temos lutado por coisas, passado por dificuldades e situações, que o Senhor está nos dizendo: fique em paz. Essa luta não é sua, não. Só confie em mim. Eu estou lutando isso por você. Mas o nosso desejo de fazer, de colocar a mão e fazer o que a gente acha ser certo é maior. E aí a gente acaba como Acabe. Talvez não morrendo, mas com prejuízos, talvez com falência, talvez com demissão, talvez com brigas, talvez com desgosto. Querido, em nome de Jesus, saia daqui hoje convicto de que não há nada melhor do que ouvirmos a voz do Senhor, sermos guiados por essa voz e seguirmos exatamente o que Ele quer para as nossas vidas, querido. Não há nada melhor. O Senhor tem um futuro para você, o Senhor tem um caminho de bênçãos para você, mas você só vai desfrutar disso se você permanecer naquilo que Ele tem para a sua vida. E você vai conhecer e entender o que Ele tem para a sua vida através da palavra de Deus, como nós falamos. Entendendo que tudo que você for fazer, você só pode e deve fazer se houver paz, alegria em seu coração. E ouvindo a voz do Espírito de Deus que está aí dentro de você, querido. Ele compartilha o seu espírito. Sabe aquela nota que sobe assim? Meu Deus, é isso. Esses dias eu estava meditando e eu falei: Pai, será que a gente precisa expandir a nossa visão? Porque eu já ouvi de muitas pessoas, querido,
que o Senhor deu uma instrução, mas elas, por olharem com olhos pequenos, se limitaram e falaram: não, não é isso, não é possível que é isso que Deus tem para mim, não. Querido, se Deus falou, vai acontecer. A sua palavra não volta vazia, querido. Qual que é o tema desse ano? Crescimento, não é, pastor? Crescimento. Eu separei um texto aqui. Eu estava olhando sobre a igreja, né, dando uma olhadinha. Vi os habitantes de Campina Grande, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. E aí eu vi que o Senhor tem o desejo de 1% da região sudeste da cidade, não é isso? Sudoeste, está escrito, eu li errado, tá vendo? Sudoeste. E aí, pelas minhas contas, dá em cerca de uns 12 mil habitantes, é mais ou menos isso. O crescimento que teve, né? Amém. Uns 15 mil, 20 mil. Olha que interessante. Eu estava esses dias conversando com um pastor. E aí, ele é uma grande bênção, um homem de Deus. Mas ele falou para mim assim: rapaz, você vê, eu era de uma cidade tão grande, tanta gente, uma cidade enorme, e o Senhor me direcionou para uma cidadezinha pequenininha. Tem 30 mil habitantes a cidade. E aí o Senhor me separou para aquela cidadezinha. E a gente tá lá com a igreja, né? Sabe que igreja em cidade pequena é diferente, né? E na hora subiu uma nota para mim, eu falei para ele: rapaz, você sabia que uma igreja com 30 mil pessoas é uma igreja gigantesca? Aí ele fez assim. Falou: obrigado por essa palavra, eu entendi. Querido, aqui não é uma região pequena. Eu não conheço, eu nunca vim para cá. Primeira vez. Não é uma região pequena. 12, 15 mil, 20 mil habitantes. Eu pergunto para você: uma igreja com 12 mil pessoas é uma igreja pequena? Quantos membros tem a sede lá? Uns 3, 4 mil, né? Por aí. Por aí. Quase 3. É uma igreja grande? Muito grande. Será que em Campina Grande comporta só uma igreja como aquela, pastor? Não. Eu consigo ver uma igreja tão grande quanto aquela aqui, queridos. Porque entenda, a igreja não é feita de um prédio. A igreja são feitas por pessoas. E se vocês têm, né, 1% da região sudoeste para alcançar 15, 20 mil pessoas, é muita gente, querido. Expandam a visão. O Senhor tem coisas grandes para nós. Nós só precisamos ser guiados em cada detalhe do que Ele nos diz. Atos 16, 4 e 5 diz: nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e pelos presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Como que as igrejas cresciam? Eles ouvindo as direções e as ordenanças que eram transmitidas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Querido, sabe como essa igreja aqui vai crescer? Ouvindo o corpo, todos vocês, seguindo a instrução que o pastor tem dado. Porque o pastor ouve do Senhor, querido. Ele não fala da própria boca dele, mas ele fala daquilo que o Senhor tem tratado com ele. E ele, ouvindo do Senhor, transmite para você. E você pegando isso com ele, crendo junto com ele, se dedicando, se empenhando, querido. Não tenha dúvida que isso é o que o Senhor tem para a sua vida. Não tenha dúvida. Seja guiado pelo Espírito em todas as suas ações, querido. E não deixe de ser guiado aqui dentro da igreja também. Quando o pastor te chamar a atenção, te corrigir ou te incentivar também, entenda, isso também é ser guiado por Deus, porque você está sujeito à autoridade dele, querido.
Amém? Eu saí um pouco, não sei porquê, mas amém. Ô glória, amém. Então, mas querido, o que importa é obedecermos ao Senhor. Qual a diferença de ser guiado e obedecer? Alguém sabe dizer? Qual a diferença de ser guiado ou obedecer? Vem cá, Lucas. Eu amo você demais, eu tenho que trazer você aqui, rapaz. Feche seu olho. Feche seu olho. 2 passos para frente. Um passo para a direita. Mais meio passo para a direita. Segue em frente agora. Calma, cuidado. Para. Um pouquinho para a sua esquerda. Segue em frente. Ele está sendo guiado por mim? Mas se eu falo para ele, vire para a direita, ele vira para a esquerda, ele está me obedecendo? Se ele vira para a esquerda e eu falei direita, ele está sendo guiado? Também não. Ser guiado e obedecer ao Senhor é a mesma coisa, querido. Muito obrigado, uma salva de palmas. É praticamente um modelo do Fashion Week. Você viu? Que... né? Estava de olho fechado, vamos dar. O que importa é obedecermos ao Senhor, querido. Ele tem as instruções para que nós vivamos uma vida de alegria, de paz, de saúde, de vitória, de prosperidade, de provisão, em todas as áreas da nossa vida, querido. Que nós vivamos bem com a nossa família, que nós vivamos bem no nosso casamento, que nós vivamos bem com nossos filhos. Ele tem os caminhos para que nós prosperemos na nossa empresa, no trabalho em que nós estamos, nos negócios que nós fazemos. Ele tem a instrução para todas as coisas. Só que nós precisamos considerar a sua voz, ouvir a sua voz, entender a sua voz, sermos cheios para termos a facilidade de compreender essa voz que está falando conosco o tempo todo, querido. E sendo guiado por Deus, nós vamos viver o que Ele tem para nós. Se formos guiados pelo que nós queremos, nós vamos colher aquilo que os nossos braços podem oferecer, querido. Mas se formos guiados por aquilo que Deus tem para nós, nós vamos colher e viver aquilo que Deus tem a nos oferecer. A palavra diz que as janelas do céu se abrirão. Pensa comigo, ó. Aqui não tem uma janela aqui, né? Mas enfim, uma janela aqui dentro dessa igreja. Ela caberia aqui nessa parede? Podia ser, né? Dá até uma janela grande, não dá? Uma janelona aqui? Não dá porque vai dar no vizinho, né? Mas daria, né? Agora, olhe para o céu, querido. O Senhor, Ele faz tudo. Quando Ele fez o tabernáculo, Ele fez tudo certinho, assim, simétrico, né? É um perfeito arquiteto. Você acha que Deus faria uma janela com um céu desse tamanho, uma janelinha assim? Não, né? É a mesma coisa, uma parede dessa, com uma janelinha desse tamanho ali, não faz sentido, né? Tem que ser uma janela que seja proporcional ao tamanho dessa parede. As janelas do céu, querido, são enormes. E de lá, você desfruta das bênçãos do Senhor, que Ele derrama sobre a sua vida. Mas entenda, você só vai desfrutar disso se você quiser e ouvir. Diga comigo assim: eu quero. Eu quero ouvir, ser guiado e obedecer à voz do meu Senhor. Nada mais importa. Diga isso, querido. Fala disso, não foi muito convicto não. Nada mais importa do que a voz do meu Deus. Considere isso uma realidade na sua vida. Considere isso, querido. Em tudo que você for fazer, considere a voz do Espírito sobre a sua vida. Olha o que diz Jeremias, eu vou finalizar aqui. Jeremias 29,
11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. É o que está escrito aqui, não sou eu declarando não, declara o Senhor. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro abençoado, poderoso, grandioso, cheio de alegria, de paz, de vitória, de conquista, de sucesso. Essa é a vida que Deus tem para nós, querido. Fique de pé. Aleluia. Oh, glória. Pai, eu te rendo graça, Senhor. Eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço pela vida do pastor, da sua esposa, da sua família. Pai, eu te agradeço porque a sua obra tem sido feita aqui. E eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, ela vai prosperar, ela vai crescer, ó Pai. Como a palavra que está estabelecida, como a visão que está dita para esse tempo, para esse ano, nessa igreja, ó Pai. Eu declaro e creio junto com o pastor, ó Pai, com essa igreja, que vai acontecer, ó Pai. Eu declaro que essas cadeiras não suportarão todos os membros que aqui virão, ó Pai. Esse espaço não suportará os membros todos que aqui virão, ó Pai. Eu declaro em nome de Jesus, as pessoas nessas praças, desses lugares que estão aí fora, ó Pai, se achegando, entendendo, ó Pai, que não há lugar melhor para estar do que nos caminhos do Senhor, cumprindo e fazendo a sua vontade, ó Pai. Eu declaro e chamo as vidas para aqui dentro, ó Pai. Chamo as vidas, ó Pai, para serem alcançadas pela sua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro uma igreja forte, eu declaro membros, ó Pai, sendo guiados pelo teu Espírito, ó Pai, amando ao Senhor acima de todas as coisas, não se importando com as suas próprias vontades, mas se interessando e considerando 100% a sua voz, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é que tem os caminhos de paz e não de mal para nós. É o Senhor que tem os caminhos de um futuro pleno e cheio de alegria para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, toda sorte de bênção, graça, nós declaramos, nós